Se você teve o diagnóstico de gastrite, essa inflamação do estômago, e está tendo dificuldades em escolher o que comer, vem comigo que nesse vídeo eu vou te falar 5 coisas que você deve evitar para preservar a boa saúde do seu estômago. E também vou dar uma dica extra para quem ficar até o final. É isso, eu sou Ana Marta Moreira, sou médica, sou cirurgiã e endoscopista e trabalho nos atendimentos às condições da digestão, as dificuldades digestórias. E é isso, se inscreva aqui no canal, aperta aqui no se inscrever, ativa o sininho para notificação. E sem mais delongas, vamos então às 5 coisas a serem evitadas se você teve o diagnóstico de gastrite. Só para começar, nem toda gastrite gera sintoma de má digestão, tá? A gastrite ela é uma inflamação das células do estômago, as células que estão ali no estômago. Ela pode ser uma gastrite do tipo enantemática, ou seja, onde há só uma vermelhidão nessas células, e também existe uma gastrite chamada erosiva, aonde há efetivamente ferimentos, uma perda da integridade dessas células que recobrem então o estômago, tá? Nem toda gastrite vai dar sintoma de má digestão. Ela também pode ser uma gastrite do tipo aguda, por exemplo, quem fez uso de, você caiu, torceu o pé, precisou tomar anti-inflamatório. O anti-inflamatório ele pode causar uma gastrite medicamentosa aguda na hora. Também, por exemplo, uma gastrite por um vírus. Você pegou uma virose, que é gastroenterite, começou a dar dor no estômago, vômitos e diarreia aguda. Também pode ser uma irritação aguda por um vírus, assim também como uma bactéria, uma intoxicação alimentar, algo assim agudo, aconteceu e geralmente se resolveu só. E existe aquela gastrite crônica que, você tem, anos, está fazendo aniversário com você. Geralmente essa gastrite crônica, ela pode ser por um processo de dificuldade de produção da defesa gástrica, tá? Como também por uma infecção crônica pela bactéria chamada Helicobacter pylori, tá bom? Então, existem aí essas diferentes causas de gastrite. Obviamente, você deve ajustar a sua dieta de acordo com a causa que levou à sua alteração dessa integridade gástrica. Então, eu vou aqui fazer digamos assim, uma generalização. Existem as coisas que são peculiares à causa individual, aquilo que causou individualmente em você a gastrite, a inflamação do estômago. Mas, de forma geral, existem 5 itens que fazem mal para essa parede gástrica, até mesmo para quem não tem gastrite. E que se você tem gastrite, deve fugir desses itens alimentícios. O primeiro é um dos queridinhos do Brasil, tá? Um dos queridinhos é praticamente a segunda bebida. Na verdade, é a terceira bebida mais consumida aqui no Brasil, que é o café. Quero café! Quero café! Quero café! A primeira bebida mais consumida é a água e a segunda bebida mais consumida é a cerveja. E o café entra em terceiro lugar como a bebida mais consumida. O brasileiro ama café e o café brasileiro ele é conhecido aí mundialmente. É reconhecido pela qualidade dos nossos grãos. Então, nosso café realmente é bom. O problema é que o café, sim, o café pode afetar o estômago de quem tem gastrite, pois ele é independente de ser cafeinado ou descafeinado, O café possui compostos que estimulam a produção do ácido clorídrico pelas células gástricas. E quando você tem um estômago com uma baixa capacidade de defesa e por isso ela está se machucando, às vezes essas bebidas que estimulam a produção ácida pode piorar os machucados. Então, se você toma, por exemplo, tem um costume de tomar café com o estômago vazio, por exemplo, na correria, vai estar trabalhando, vai trabalhar, toma só um cafezinho preto, corre, sai para o trabalho e só vai comer alguma coisa depois.
não faça isso. Ou então, se você tem um costume de, por exemplo, almoçar à tarde e aí para dar aquela segurada, ficar tomando aquele cafezinho no horário de trabalho, né, até chegar a hora do almoço e ficar comendo, tomando café, muito café com o estômago vazio, também não faça isso. Né? Dê preferência para tomar café somente uma vez ao dia, de preferência pela manhã e junto com a refeição. Não deixe o seu estômago vazio ao tomar café, porque o café sim pode piorar essas inflamações na parede gástrica. Uma outra coisa também são os refrigerantes, tá? As bebidas à base de refrigerante, além do excesso de açúcar, que também não faz bem para a nossa digestão. O refrigerante, ele tem ácido fosfórico e o ácido fosfórico confere um pH muito baixo para esse refrigerante. Então, o refrigerante também é uma bebida muito ácida. E esse ácido fosfórico irrita essa linha de defesa gástrica. Então, além disso, o refrigerante, por ser uma bebida com muito gás, esse gás ele vai ser liberado no estômago, fazendo uma distensão, né, desse estômago, vai encher o estômago com gases e essa distensão vai provocar também estímulos dolorosos, pode provocar câimbras no estômago, sensações dolorosas no estômago. Então, os refrigerantes podem piorar a gastrite por presença do ácido fosfórico na fórmula e também porque essas bebidas com muitos gases vão distender, vão encher esse estômago, gerando sensações dolorosas para quem já está com o estômago irritado. Tem gastrite? Evite as bebidas café e refrigerante. Ainda falando de bebidas, existe aí uma outra bebida que também é muito controversa, porque nós brasileiros amamos, né, que é a cerveja. Em geral, as bebidas alcoólicas. O álcool é inimigo do seu estômago. Então, se você tem gastrite, não beba álcool. Principalmente se você estiver de estômago vazio, porque o álcool, ele corrói, ele tira a capacidade de proteção do estômago. E ao tirar a capacidade de proteção desse estômago que já está machucado, eu favoreço o aparecimento de ferimentos. Inclusive, uma das causas de gastrite aguda é o que a gente chama de libação alcoólica, que é um nome bonito para dizer cachaçada. Pai, te amo, não me mata. Então, quando você é jovem, né, você pode até aguentar uma noite ou duas de cachaça na cara, de bebida alcoólica, mas quando vai chegando a idade, isso daí se torna muito temerário. A maior quantidade de bebida, maior a chance de você fazer ferimentos, de você prejudicar essa mucosa do estômago. Ainda mais se esse excesso te leva a ter ressaca no dia seguinte, vômitos. Esse vômito pode provocar verdadeiros rasgos, fissuras, machucamentos nesse estômago, tá? Por causa de forçar o estômago contra o esôfago, né? Na hora que você está vomitando por conta da ressaca. Então, o álcool, tolerância zero se você está sofrendo de gastrite. Isso é sério, tá, gente? Porque a gente falou aqui das bebidas mais consumidas no Brasil. Se você tem gastrite, é preciso entender, não adianta você fazer o tratamento só com remedinho. É preciso levar a sério a mudança alimentar. Se você continua consumindo essas bebidas e esses alimentos que não são adequados para a sua saúde do trato digestivo, você nunca vai melhorar. Quando se fala de inflamações da digestão, do trato digestivo, dieta é fundamental, tá? Então, aí você me pergunta, Ana, tenho certeza que você vai me perguntar, então eu já vou adiantar e responder. Ana, e o suco de limão? What do you think? O suco de limão, por incrível que pareça, ele não tem uma acidez muito grande. O refrigerante, ele é mais ácido do que o suco de limão. A orientação que eu dou é, claro, se você está comendo, evitar beber grandes quantidades de líquidos, né, junto da refeição.
O seu estômago ele já está inflamado, você já está tendo dificuldade para fazer essa digestão. Se você ficar colocando muita água junto da refeição, você vai prejudicar essa digestão ainda mais. Então, evitar essas bebidas junto da refeição, porque ela vai prejudicar essa digestão que já está prejudicada, tá? Então, evite as bebidas. Agora, quanto ao suco de limão, você pode até beber. Se sentir desconforto, é porque não é para você. Algumas pessoas toleram muito bem um sumo de limão em uns 50 ml de água para poder ajustar, né, ajudar na digestão. Mas se você sente desconforto, então não é para você. Se você não sente desconforto, pode tomar sem problemas, não vai prejudicar muito mais. Aí outra pergunta que sempre me fazem é: Ana, se o suco de limão pode, de laranja também pode, né? Não. Suco de laranja tem uma quantidade muito grande de carboidratos, açúcares, sem a fibra da laranja. Então você usa ali 2, 3 laranjas para fazer um copo de suco que você toma de uma vez. Isso daí não é saudável. O ideal, é claro, é beber a água e também chupar a laranja e não tomar o suco. Ao fazer o suco, você consome uma quantidade muito grande de açúcares sem as fibras da fruta, porque é quebrado na hora de fazer o suco. Então, o suco de laranja não se deve tomar, não porque ele vai prejudicar o estômago, mas sim porque ele em si, mesmo o suquinho natural, sem ser adoçado, ele não é exatamente a coisa mais saudável que a gente tem. Se você quer beber alguma coisa, que seja água. Engraçado que essa questão do suco ela é muito cultural. A gente tem um costume de achar que precisa beber alguma coisa junto da refeição. Não é verdade. Você não precisa. E esse costume que a gente coloca desde criança vai prejudicar a nossa digestão no longo prazo. Então, não beba líquidos junto com a refeição. Com relação às comidas, né? Tem assim, como eu falei, uma orientação assim mais genérica. A princípio, comida mesmo, tipo verduras, legumes, carnes, eles não vão prejudicar essa sua linha de defesa do estômago. Não vai piorar a gastrite. Mas isso, é claro, depende da forma em que você prepara esses alimentos. Então, por exemplo, se você vai se alimentar de um frango frito, o problema é o processo de fritura. Porque o processo de fritura por imersão no óleo, frango frito, batatas fritas, né? O que mais aí que a gente frita? Coisas fritas, né? Só me veio a cabeça agora o frango frito e a batata frita. Se você, o processo de fritura, ele vai prejudicar o estômago. Então, não é que o frango faz mal, né? Não é que a batata faz mal. Mas nesse caso, o processo em que você preparou a comida pode prejudicar o estômago. Então, dá preferências para os alimentos cozidos, né? Ou assados, mas evitar na forma frita, na forma de fritura. E também uma coisa, ainda com relação à preparação dos alimentos, principalmente no que diz respeito ao tempero. Ai, Ana, tempero prejudica a gastrite. Muitos temperos ajudam na gastrite, mas tem um em específico que vai te fazer muito mal, que é o glutamato monossódico. Nossa, mas eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. Pois é um aditivo de sabor presente universalmente nesses saquinhos cheios de amor, se é que você me entende. A maior parte dos temperos industrializados contém o glutamato monossódico. E esse aditivo, ele é muito estimulante do nervo vago, ele é excitatório do nosso sistema nervoso. E ao ser excitatório, ele pode gerar câimbras, né, dores nesse seu estômago, porque ele vai fazer aumentar a contração do estômago, como também ele vai ativar o nervo que é responsável pela secreção de ácido no estômago. Então, para quem tem gastrites, inflamações nessa digestão, temperos industrializados que contenham glutamato monossódico é um veneno. Então, por isso, leia sempre o rótulo, porque não é só nos temperos industrializados
Muitos produtos alimentícios que você compra no mercado e abre o pacotinho para comer, ele contém esse aditivo. Por quê? Porque esse aditivo ele dá o sabor delicioso da comida. Então, sabe aquele saborzinho que fica na língua depois que você come? Dado pelo glutamato monossódico. É um aditivo barato e que dá muito sabor. Então, é claro que a indústria alimentícia se utiliza desse artifício de forma muito intensa na sua comida. Portanto, cuidado, leia sempre o rótulo e evite temperos prontos, industrializados. Leia o rótulo. Glutamato monossódico vai piorar a sua gastrite. Outro tempero, né, que também pode piorar é a mostarda. E quando eu falo mostarda, não é só um molho de mostarda não, tá, gente? A mostarda, a semente da mostarda, ela também pode estimular a secreção ácida. Então, dentre as coisas assim realmente naturais que eu falei até agora, foi o café e a mostarda, né? Esses dois podem estimular a secreção ácida e dar desconforto para quem sofre de gastrite. Vamos lá, porque refrigerante, o glutamato monossódico, que é um aditivo que dá sabor às comidas industrializadas, e o álcool, eles não são bem exatamente produtos naturais, né? Eles são produtos industrializados, né? Então, falei aqui 5 coisas que você deve evitar para quem tem gastrite: o café, o refrigerante, o álcool, a forma em que você prepara as comidas, né? Eu citei, por exemplo, a comida frita, que não é exatamente uma comida que você deve evitar, mas sim um meio de preparo. Então, eu não coloquei nos 5. Mas, né, a comida frita e o glutamato monossódico que você deve evitar comer, assim como a mostarda. Mesmo a mostardinha em grão, tempero mostarda, ele pode trazer desconfortos para quem tem problemas de gastrite. E aí vem o item secreto que eu prometi no início do vídeo, que gera dúvida para todo mundo que tem gastrite. E a pimenta? Será que a pimenta faz ou não faz mal para o estômago? Eu acho que essa é uma das dúvidas campeãs e existe muita fake news, muitos mitos em torno do consumo de pimenta. Primeiro eu quero esclarecer que nem toda dor na barriga após a comida é causada por gastrite. Na verdade, muitas pessoas têm gastrite e não sentem dores e desconfortos. Então, a pimenta, por exemplo, ela pode ser um gatilho para dor para quem tem refluxo e para quem tem síndrome do intestino irritável. Ela pode ser um gatilho para dor. Entretanto, pasmem, é mito que a pimenta faz mal para o estômago per se. Então, falando de estômago e gastrite, a pimenta não faz mal. Olha que coisa fantástica, aposto que você já caiu nesse mito alguma vez, né? Pelo contrário, a capsaicina, que é o ativo fitoquímico que dá aquele gostinho de ardor da pimenta, ele ajuda a aumentar o fluxo gástrico e ele promove uma produção maior de muco pelas células gástricas. É inclusive estudado como uma forma de melhorar a defesa gástrica, principalmente para quem precisa fazer uso de medicamentos que pioram o estômago de forma crônica, como o anti-inflamatório, que eu citei no início do vídeo. Então, a capsaicina, a pimenta vermelha, ela não piora a gastrite. Agora, se você come pimenta e sente dor no estômago, você pode estar diante, por exemplo, de uma piora da dor por causa de refluxo ou por causa da síndrome do intestino irritável. Mas essa dor não é por conta de piora de gastrite, porque a pimenta não vai piorar a gastrite. Ela é até usada como um fitoquímico, como um tempero aí que pode ajudar a recuperar a integridade desse estômago. Fantástico, né? Sabia disso? Coloca aqui para mim nos comentários se você já sabia desse grande ação aí da pimenta. Foi um prazer estar aqui com vocês em mais esse vídeo. Os 5 tipos de comida que você deve evitar quando se tem gastrite. E ainda com uma surpresinha extra a respeito da pimenta. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar aqui a notificação. Um abraço!